Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Você teria uma gravidez no útero artificial? Não, nem fudeu. Tipo, alguém vai lá, pega o teu óvulo, coloca no útero, pega o esperma lá, coloca, e aí você não tem que ficar com o barrigão, Não, você não tem que sentir dor pra caralho, enjoo, vomitar. Você vai ter um filho criado num útero. Aí qual é a graça de ter um filho criado no negócio? Você ter um filho, né? Não. A graça do filho é ter ele, né? A graça do filho é o processo e o filho, mano. Entendeu? Mas não é meio... Você já teve filho? Não lembro. Tenho um Não filho. foi meio... Porra, é... Doloroso? É, doloroso. É doloroso. Porra! Então, não é... Mas vale a pena, no final das contas. Não, claro. É um esforço que vale a pena. Você acabou de ter um, Tem né? 2 meses. Ah, então tá bem recente. Tá bem recente. Então, Passei o sofrimento agora. E você mesmo assim preferia... Mesmo se você assim. fosse ter um outro filho, você... Com certeza. preferiria Quero fazer- ter muitos filhos e todos vão ser assim. Pode crer. Natural. Pode Que crer. isso, Monarca? Eu vou botar meu filho pra nascer no útero artificial? É porque pro homem, né? A gente já não... tipo, pro homem... Não, olha o nível que essa discussão chegou, entendeu? É porque pro homem já é... Tipo, a gente já não gesta o filho, entendeu? Então, pra mim, Sim. tanto faz. Se a Luana quisesse ter um filho num útero artificial, eu não ia ser contra, tá ligado? Se fosse nascer igualzinho, nasceria da barriga. Mas talvez não nasça Porque igualzinho da também barriga, né? tem uma questão aí que é... Que pra mim é o que me pega, sabe? Eu já sei que a gente tá brincando e tal, mas falando de forma séria, é que eu sou cristã, né? Eu sou católica. Então, Sim. pra mim, essa coisa de decidir as coisas a esse nível não faz o menor sentido, né? Tipo, eu acredito que existe... Você é cristão também, né? Mais ou menos, né? Eu acredito em Deus, mas eu não sou religioso, entendeu? Eu não sei se eu sou cristão. Eu sei que tem muitas coisas do cristianismo embutidas em mim, porque Claro. eu nasci no Ocidente e esses valores... Eu não precisa ser cristão para ter valores cristãos. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que eu sou cristão nesse sentido. Eu tenho muitos valores cristãos embutidos na minha personalidade, mas eu não me associo ao grupo, entendeu? Uhum. Não, mas então esse é o ponto, assim, para mim, eu acho que o que direciona qualquer coisa na minha vida é a minha fé, então eu não faria algo nesse sentido, assim, vamos ser mais realistas, assim, falar de coisas que acontecem já hoje, por exemplo, a inseminação artificial, eu não faria se eu não pudesse ter filho, porque eu acho que se não pode, entendeu? Sei lá, se Deus não quer que eu tenha filho, então eu não vou fazer o quê? Mas Deus não queria que você tivesse a oportunidade de ter filho com o avanço da tecnologia? Você não é uma vontade de Deus também que você mas aí tem uma questão que é o avanço da tecnologia até onde? Porque o que eu acho que não faz sentido é justamente usar o avanço da tecnologia para uma espécie de manipulação da vida. Então, assim, eu acho que... A gente já faz isso, né? Não, faz, claro, mas eu tô falando em relação a essa coisa de ter filho e tudo mais, eu não ia querer que a coisa fosse manipulada dessa forma. Por exemplo, se você tiver uma doença, você vai querer que... Não, então, eu trataria, se houvesse a possibilidade de cura e tudo mais, por um método, enfim, como é que eu posso dizer assim? Artificial? Moral. Tá, vou usar moral, essa palavra. Moral. Tipo assim, nada que fuja à minha fé, eu faria, mas... Mas por que é imoral a inseminação artificial? Cara, porque é justamente esse ponto, assim. Não vou nem dizer que é imoral, mas assim... É uma forma de você manipular a vida, né? Porque é Deus quem define quando que você vai ter filho, de que forma vai ser. Então... Mais ou menos, né? Você me define bastante, né? É só você, tipo, transar sem camisinha. Exato, mas aí porque a gente já tá fazendo a coisa por conta própria. Mas pra minha fé não é assim que funciona. Pra minha fé é Deus quem decide. Então, se eu sou casada e tenho relação sexual com meu marido, eu estou... Mas foi Deus que decidiu ou você que decidiu O quê? ter um filho com seu marido? Ué, se Deus não quisesse, eu não ia ter. A conversa foi um negócio... Bom, se Deus não quiser algo, não acontece, porque ele é Deus, né? É isso que eu tô falando. Então, se eu tento ter... Se eu tô ali, né? Mas se você não quisesse ter um filho, você também não tinha. Você não teria. Você poderia Não, se fazer eu não uma qui- laqueadura, qualquer Exato, coisa. mas aí essa vontade, essa falta de vontade de ter filho iria contra a minha fé, entendeu? Porque a minha fé diz que eu tenho que ter filho.
Ela Ele disse... tá bugado aí, Monark. Ela disse que Coçou a cabecinha. É que eu não sabia que, tipo, a fé diz que você tem que ter filho. Na Igreja Católica, o casamento, ele tem essa função. Primeiro, a questão unitiva entre duas pessoas que se amam e a reprodução, ter filho. Não, faz sentido, faz sentido. Então, por que eu vou casar e não vou ter filho, entendeu? Pelo menos, pra minha fé, pro que eu acredito, Não- o filho é uma consequência do casamento. Faz sentido, né? O casamento é meio que uma instituição que foi criada para que a gente possa ter filhos com melhores cuidados, né? Sim, é ruim imagina. para um filho ter um pai solteiro, uma mãe solteira. Sim, né? sim. Aí a gente entra naquela discussão que a gente falou sobre a revolução sexual e tudo mais, que vai muito nessa direção também, né? De tipo, a mulher pode fazer o que quiser, então engravida do cara, e se não der certo, separa, joga, cria o filho sozinho. Sim, sim. Mas, Aí por exemplo, o filho cresce de todo jeito. Dá ruim. a dá ruim. maioria dos filhos são criados todo dia, meio jogados, assim. Todo mundo. E não é nem só por culpa da revolução sexual, é por culpa também, é um pouco culpa do capitalismo também, né? Porque o capitalismo exige que os pais e as mães trabalhem muito para sustentar os filhos. E aí eles tiram o tempo que pais e mães teriam com seus filhos, né? Mas eu acho que nesse caso não é o capitalismo em si, é a vida mesmo, né? A gente precisa trabalhar. Então, assim, imagina se Que antigamente na floresta você não precisava, que né? floresta, Monark. A vida, E aí? a vida Imagina, começou ali, se a gente né? tivesse continuado na floresta, não tava nem eu aqui, nem tu aí, entendeu? Não, a gente... A gente teria sido comido por uma onça. Na verdade, a gente poderia ter sobrevivido. Sobreviveu um tempão, pô. Qual a chance? A gente seria homens e mulheres primitivos, né? Se a gente ainda Sim. estivesse na floresta. Mas a questão é que era importante para a mãe passar muito tempo com o filho, entendeu? Sim. E no decorrer da nossa evolução como espécie, as mulheres não ficavam trabalhando, tá ligado? Elas ficavam cuidando dos filhos e dando essa atenção para os filhos, né? Esse era o natural, eu acho, da nossa natureza como espécie. O natural é esse. E o mundo moderno meio que tirou essa possibilidade Sim. das mulheres se dedicarem ao nível que naturalmente elas se dedicavam aos filhos, né? E tem outra coisa também, né? Assim, antigamente a coisa funcionava, a dinâmica era essa, né? Você tinha ali o pai, a mãe e os filhos, né? A prole, e aí o pai saía para caçar e a mãe ficava em casa cuidando da prole, cuidando das atividades domésticas ali. E aí a coisa foi, enfim, sendo modificada, né? Ao longo da história. Veio a Revolução Industrial. As mulheres foram para as fábricas trabalhar, mulheres e crianças também, né? Então, verdade. essa coisa do feminismo, graças ao feminismo, as mulheres trabalham. Porra nenhuma, a mulher Isso foi bem ruim, trabalha. né, pras mulheres. Pô, que merda, então, hein? Muito ruim, parabéns. Então, as mulheres passaram a ter... Enfim, a coisa toda mudou dessa forma, então elas foram para as fábricas trabalhar, as crianças também foram, porque era uma questão de sobrevivência. Se não fosse desse modo, as famílias não tinham sobrevivido. Então, isso aconteceu dessa maneira. Aí faz um corte aqui na história, um corte gigantesco. Hoje em dia, a gente tem acesso a muitas coisas, né? A muitos bens, a muitos serviços, a muitos produtos e tudo mais. E aí, hoje em dia, já não existe mais essa necessidade, digamos assim. Claro, ainda é essa realidade de muitas famílias. Mas existem famílias que não têm essa necessidade da mulher sair para trabalhar e o homem sair para trabalhar. Hoje em dia, você vê a possibilidade, repito, não é para todo mundo. Muitas famílias ainda precisam, Só sim, rico que a tem essa mãe realidade, né? saia, que o pai saia, enfim. Mas existem muitas... Nem vou te falar rico, assim. Às vezes, uma família meio estruturada ali consegue, entendeu? Mas aí, qual é o ponto? As mulheres não querem. As mulheres não aceitam ficar em casa para cuidar dos filhos porque é a opressão. Então, o que o feminismo fez? Eu Disse aceito, para hein? essas Se a mulheres... Eu mulher também quiser aceito, pelo trabalhar pra amor caralho, de ralar, eu Deus. fico só em casa jogando videogame, cuidando dos filhos. Olha que filha da mãe. Tô feliz. Tu vai cuidar dos filhos, Monark? Vai jogar, botar o menino pra jogar CS? É pior que é isso mesmo que eu ia fazer. Eu ia falar, Claro tossa que sim. essa tela aqui, não enche meu saco. Tá vendo que absurdo? Como é que defende, hein, Coca? Não defende, né? Eu tô brincando. Não, mas aí, então... Tô brincando, mais ou menos. Bom, Mas aí é esse o ponto. Então, assim, as mulheres passaram a entender, passaram a ver essa coisa de ficar em casa com os filhos como uma escolha, de fato, que, na verdade, não escolha, mas uma coisa opressora. Então, se eu ficar em casa cuidando dos meus filhos é porque eu estou sendo oprimida pelo patriarcado, porque meu marido é machista. Então, não é nada disso, entendeu? Sim, Às sim. vezes, eu acho que
para algumas famílias isso funciona muito bem. O pior, né? o ruim disso é que a mulher fica muito dependente do núcleo familiar dela, né? Tipo, se ela escolheu casar com um cara merda, vai. Só que ele... Aí você não escolhe casar com um cara merda, hein? Bom, Pelo primeiro. amor de Deus. Mas, por exemplo, se ela tá com um cara merda e ela abdica de toda a sua carreira profissional pra cuidar dos filhos dele e da casa dele, ela fica vulnerável a esse cara, né? Esse é o problema. Né? Exato, mas aí a gente vai entrar, falei brincando, mas é sério, vai entrar num ponto que a gente precisa saber fazer escolhas na vida, né? Porque se você vai casar com um cara que é um tremendo de um filho da puta, você vai ser refém daquela circunstância ali. Sim. Né? Ou então você vai separar. Aí a gente volta naquilo que a gente está falando, de separa, aí cria filho sozinho, aí o moleque cresce sem pai, é toda aquela coisa. Então, assim, o que é o ideal? Eu não estou falando que é o que acontece, mas o que é o ideal? Você escolher um bom homem para você casar. Né? E aí você vai ter uma família estruturada, você vai oferecer essa família estruturada para os seus filhos, aí o cara pode sair para trabalhar, você pode ficar em casa, cuidar das crianças. Isso é o mundo ideal, né? Mas na vida prática, real que a gente vê hoje, o que acontece é o oposto. Você não tomou essa escolha, você vai continuar trabalhando, né? Eu imagino. Sim, eu continuo trabalhando, mas eu continuo trabalhando porque o meu trabalho me permite ficar em casa e cuidar da minha filha. Pode crer. Mas se eu tivesse que sair, por exemplo, se eu ainda trabalhasse fora, como eu já trabalhei antes, talvez eu abrisse mão e ficasse por conta da educação da minha filha. Entendi. Como eu trabalho na internet, então... É mais pra livre mim, a internet, você faz o seu super horário, livre. né? E olha que legal, né, isso, porque hoje em dia tem essa possibilidade também para muita gente. Então, muita gente fala, eu não posso deixar meus filhos e tal. Pô, arruma um trabalho que você consiga fazer pela internet, sempre rola. Hoje em dia, você falou da coisa da tecnologia, mas é isso aí, a internet trouxe muitos bens pra gente, muitas coisas boas pra gente. Né? Então, é possível, sim, você trabalhar a partir dali. Então, acho que pode ser uma possibilidade, sim, para muitas famílias, entendeu? Só que o que acontece é essa coisa da lavagem cerebral que foi feita. Então, as mulheres, elas acham hoje em dia que elas não têm como ser felizes se elas não tiverem alcançado o maior cargo da empresa, né? Tipo assim, não. Nossa, isso é a maior ilusão. A maior ilusão. Então, assim, não, eu só vou ter filhos, casar, depois que eu conhecer todos os países do mundo. Só vou fazer isso. Você vai deixando pra lá, só que the life snakes, né? A vida cobra. E aí, quando chega num certo momento, você vê que o tempo passou, você não fez nada daquilo, e aí você se torna uma pessoa amargurada, frustrada, ressentida, porque você não foi atrás de fazer aquilo que, digamos assim, era da sua natureza fazer, tá? Ou até mesmo do seu interesse fazer. Porque você foi contaminado por essa ideia de que você só é feliz, você só é realizada se você trabalhar, ganhar muito dinheiro, ganhar mais do que o cara que você está saindo, né? E toda aquela coisa do empoderamento feminino, que no final das contas torna um monte de mulher ressentida. Sim, eu acho que pode haver um equilíbrio aí das duas coisas, entendeu? Porque, se eu fosse mulher, por exemplo, eu ia querer viajar todo mundo, eu quero ter coisas individuais pra mim. E é muito sacrificante ter um filho, assim, de certa forma. Porque, é um ser que você vai ter que ter uma responsabilidade muito forte e vai ter que sacrificar muitas coisas da sua vida em prol do seu filho, né? E isso é uma decisão que não é tão fácil de ser tomada, assim. Não, muito pelo contrário. É justamente por isso que as pessoas cada vez mais ou desistem de ter filhos ou vão adiando o máximo que podem, às vezes até não conseguem mais, e aí acaba que não rola. Porque é sacrifício mesmo, mas essa é a beleza da vida, entendeu? É você se sacrificar por alguém que você ama. Sim. É porque essa não é a única beleza da vida, né? É legal ir no cinema, conhecer Paris. Mas você pode fazer isso com o filho. É verdade, se você for rica, né? Não, porque o que um filho vai te impedir de ir num cinema se você não tiver... Que ele tem muito gasto, né? Que nada, gente. Filho... A fralda custa caro pra caralho. Custa, mas assim... Quanto você tá gastando por mês com seu filho recém-nascido? Sabe que eu não faço a menor ideia? Putz. É engraçado porque assim, você só gasta com duas coisas, que é fralda e leite. Só isso. Quando você amamenta, porque eu não amamento mais, mas quando você amamenta, nem o leite, né? Então é só fralda. E aí você pode usar a fralda de pano, pô. Então assim, Monark, a questão é...
tudo que acontece, a gente acaba colocando como desculpa, entendeu? Vai ficando mais caro depois que Vai cresce. ficar, Né? claro, vai ficando muito mais caro. Depois que começa a falar, começa a pedir coisa, aí ferrou. Aí tem faculdade, que você tem que pagar a escola, transporte, uma babá, um monte de coisa. Não, e aí tem isso mesmo. É um gasto muito grande. Mas assim, para você oferecer o básico para o seu filho, que é o que realmente importa, você não precisa ser rico. Cara, eu vejo minha avó, e provavelmente a sua também, do Coca, enfim, as gerações anteriores, as nossas, era completamente diferente. Assim, a minha avó teve 7 filhos, não tinha máquina de lavar. Ela lavava fralda e não tinha fralda descartável, dos 7 filhos na mão. E minha avó trabalhava fora também, tá? Ela era professora. Então, assim, foi possível? Foi possível. Ela fez. Não, possível. Tá todo mundo vivo aí, né? Uhum. Os filhos estão todos grandes e tal. Estão bem? Mais ou menos. Tem juízo? Não. Mas tá todo mundo vivo, todo mundo sobreviveu. Sim. Então, assim, o que eu vejo é muito essa coisa de as pessoas irem colocando empecilhos à frente disso. Se você não quer ter filhos, tudo bem. Eu não tô aqui para dizer que você tem que ter nada a ver. Assim, cada um faz a escolha que achar melhor para sua vida. Eu não acho que né? a mulher vai necessariamente ficar amargurada no final da vida só porque ela não teve filho, né? Eu não sei se ela vai ficar amargurada só porque não teve filho, mas talvez por uma série de coisas. Porque, assim, a gente não pode negar que a gente tem uma natureza. Sim. E como a gente está falando no começo, a nossa natureza feminina é maternal também. Sim, sim. Então, assim, se você não optar por não ter filhos, né, de certa forma, você negar um pouco da sua natureza. E talvez lá na frente isso tenha um custo para você. Sim, né? sim. É que nem todo mundo vai falar. Qual é a mulher que vai chegar e falar, eu realmente me arrependo muito de não ter tido filho? Dificilmente alguém vai assumir isso. Então, você acaba meio que guardando aquele sentimento ali para você. Mas eu conheço várias pessoas que não tiveram filhos e depois se arrependeram amargamente. Mas pode ter pessoas que se arrependeram de ter filho também. Não vai falar. Sim, não vai falar. Porque... Óbvio. Isso é verdade. Tem muita gente que se arrependeu de ter filho. E o que é um ponto curioso, porque eu até conversei com meu marido um dia desse e falei assim, cara, é muito doido, porque... sem o filho, você consegue pensar, tipo, talvez eu não queira, talvez... Depois que você tem o filho, você não consegue mais imaginar absolutamente nada da sua vida sem aquele catarrento. É impressionante. Sim, porque, porra, você não vai falar pro seu filho que Imagina, se arrependeu de filho, ter então, você. Se eu pudesse ter escolhido direito... Vou te devolver. Não tem como, você tem que Entra amar. aqui no útero, não tem o que fazer. Amar, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.